Meus amigos, não é nada boa a situação política de Donald Trump, embora tenha uma popularidade gigantesca. Politicamente, as coisas estão se complicando. Independentemente da vontade popular ou do que pensa esse ou aquele eleitor de Trump, o fato é que internamente, dentro do seu partido e fora do seu partido, no âmbito geral da política americana, as coisas estão se complicando sim para Donald Trump. E Deus sabe, Deus é testemunha de que eu não gostaria de estar aqui dando essa notícia. Até porque torço por Trump e penso que a América sem Trump enfrentará, ou melhor, o mundo sem Trump na presidência dos Estados Unidos não será o mesmo. Se já está perigoso, ficará infinitamente mais se Donald Trump for derrubado. Mas a questão é que está sim muito difícil para Donald Trump livrar-se do processo de impeachment. Bem, os fatores são muitos, mas um deles e muito forte é o próprio comportamento de Trump, dando permanentemente motivos para a esquerda detoná-lo. Trump disse ontem via Twitter que, se derrubado, os Estados Unidos entrariam em guerra civil. Imaginem o quanto deu de combustível essa fala de Trump, esse tweet de Trump à esquerda. É só imaginarmos aqui o nosso presidente Jair Bolsonaro dizer algo parecido, tweetar algo parecido. Se derrubado, o Brasil entraria numa guerra civil. A Globo imediatamente o acusaria, a Globo e todos os seus puxadinhos imediatamente o acusariam de incentivar a guerra civil. O Senado pararia, o STF, ele próprio pediria o impeachment, um presidente incendiário. Pois é exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Se aqui se aqui Bolsonaro dissesse algo parecido, certamente até o falecido Paulo Henrique Amorim sairia do túmulo para acusar Bolsonaro de colocar o Brasil em guerra. Pois é, lá Hillary Clinton, ela própria, chegou a sair do sarcófago para dar entrevista ao Late Show, dando lições de moral à América e dizendo como Trump é um perigo não só para a América como para o mundo. Tudo isso porque Trump não mediu as palavras. E isso tem desagradado profundamente importantes representantes do Partido Republicano, que dizem que Trump não está se concentrando devidamente no problema, está subestimando seus inimigos e, pior, subestimando os inimigos internos. Para certos senadores republicanos, Trump deveria montar uma espécie de quartel-general da crise para concentrar-se nela, para receber instruções de como se comportar diante da crise e principalmente sobre o que não falar, sobre o que falar e o que não falar. Pois é, mas acontece que, para a insatisfação desses mesmos republicanos, Donald Trump tem lidado a crise como sempre lidou no governo, como se fosse uma grande empresa cuja chefia lhe pertence. Trump está lidando com o problema como se fosse o chefe da empresa e tudo não passasse de uma questão de impor a sua vontade como chefe. Os republicanos, ainda favoráveis a Donald Trump, dizem que não é bem assim. O país não é uma empresa e os inimigos são muito fortes. Mas vejam, o problema principal hoje provavelmente está dentro da ala republicana. Trump tem contra si os democratas, é verdade, todos unidos para derrubá-lo desde o primeiro dia de mandato. Isso todos sabem. Tem contra si também o seu temperamento em momentos de crise. Fala o que não deve para depois ouvir o que não quer. Mas, pior de tudo, hoje tem contra si uma ala muito insatisfeita já com 2 demissões de Donald Trump. James Mattis e agora, recentemente, John Bolton.
John Bolton, por não representar a John Bolton, mas sim um estilo de política americana bem ao gosto dos mais conservadores, um Falcão ou então um Nelcon. John Bolton e James Mattis principalmente é considerado um líder militar, e a sua demissão desagradou e muito uma boa ala do Partido Republicano e do Pentágono. E agora, com a demissão de Bolton, a insatisfação cresceu. Mas vejam que interessante, Trump foi denunciado, alguém o denunciou para a Câmara Baixa, dizendo que ele, seu advogado Rudolph Giuliani e o secretário de Estado Mike Pompeo pressionaram o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia para que Zelensky atacasse Joe Biden, que provavelmente considerado o principal adversário de Trump nas próximas eleições. Alguém o denunciou. Pois bem, a coincidência é que essa denúncia veio um pouco depois da demissão de John Bolton, que saiu do governo, foi demitido via Twitter, saiu muito magoado. E vejam, mais interessante ainda é que ontem John Bolton, numa entrevista que deu à mídia americana, ao Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, numa palestra a esse Centro de Estudos, John Bolton ridicularizou Donald Trump. Em plena crise do presidente, John Bolton o ridicularizou e disse que Trump não tem conhecimento da política externa e está fazendo tudo para favorecer inimigos históricos da América, como, por exemplo, o menino maluquinho da Coreia do Norte. Ele disse que Trump não o chamou de estúpido, mas ficou subentendido. Disse que Trump não entende absolutamente nada de política externa e age como um imperadorzinho dentro da Casa Branca. Foi uma coisa bastante pesada nesse momento, mas isso queria dizer algo também, além das palavras. John Bolton não está fazendo questão de poupar Donald Trump no momento em que o próprio John Bolton é suspeito de ter traído, de ter denunciado Donald Trump. Aliás, Donald Trump já pediu, num apelo que fez via Twitter à Câmara Baixa, que esta lhe desse o nome do seu delator ou daquele que o está acusando. Deu aí mais um motivo para a Câmara Baixa o criticar, dizendo que Trump está querendo o nome do seu delator para ameaçá-lo. Inclusive, existem lá democratas dentro da Câmara Baixa que também pretendem denunciá-lo por isso, por querer exercer pressão no momento em que está sendo investigado. A cada dia que passa, as coisas se complicam. Agora vejam o mais interessante ainda nessa história. Muita gente, tanto da esquerda quanto da direita, está considerando que o impeachment que será votado na Câmara Baixa passará também no Senado, onde a maioria é republicana. Simplesmente, como disse ontem, porque o Partido Republicano está rachado porque muitos querem Mike Pence para que os Estados Unidos recuperem a sua força e a sua credibilidade internacional. Vejam que interessante essa matéria saída no National Interest, que diz o seguinte: o líder do Partido Republicano no Senado, o líder da maioria dos republicanos, anunciou ontem que, se a Câmara votar para o impeachment de Trump, ele não terá escolha senão aceitar o impeachment. Indício muito claro de que realmente
o partido rachou em relação a Trump. Em outro tempo, em outra circunstância, quando havia mais unidade em relação a Donald Trump, porque isso de fato já aconteceu, o Partido Republicano nem aceitaria a hipótese de discutir um possível impeachment no Senado. Só que dessa vez, McConnell não se colocou tão ao lado de Trump. Pelo contrário, disse que não há o que fazer. Chegando o impeachment no Senado, terá sim que ser votado. Pois é. Agora, tudo isso está dando margem a especulações não sobre Trump, mas sobre Mike Pence. Como poderia ser um futuro governo de Pence? E essas críticas, ou melhor, essas projeções, partem de vários jornalistas hoje, da grande mídia e também da mídia alternativa. O think tank National Interest, por exemplo, trouxe uma matéria dizendo que já não é tarde, ou melhor, não é absurdo pensar num governo Mike Pence por tudo que está acontecendo. E faz uma análise de como seria o governo Mike Pence. Diz a matéria que, em contraste com Gerald Ford foi vice-presidente de Richard Nixon, e era o vice-presidente de Nixon quando Nixon renunciou. Então diz a matéria que, diferentemente de Gerald Ford, que representava continuidade com as políticas de Richard Nixon, um presidente Pence provavelmente romperia fortemente com o programa America First. Todo o histórico de Pence, particularmente no campo da política externa, é a de um falcão. Isso quer dizer, Pence já estava há muito tempo alinhado com o pensamento de Bolton e também de James Mattis. Uma administração de Pence representaria uma ressurreição da ala neoconservadora do Partido Republicano. Pence estaria inclinado a seguir uma linha ainda mais difícil contra o Irã, Coreia do Norte e China, enquanto despejaria ao mar como lastro inútil as políticas comerciais protecionistas de Trump. Segue a matéria dizendo o seguinte, lembrando de um discurso que fez Mike Pence na Academia Militar de West Point, onde o seu discurso, a sua declaração, foi completamente na contramão das ideias de Donald Trump. Ele se mostrou, voltou a alimentar nos militares a ideia de que os Estados Unidos devem sim ser os xerifes do mundo, contrário ao que dizia Trump. América primeiro também queria dizer isso. Trump fez de tudo para não se meter em nenhum conflito internacional, repetindo seus antecessores, como se, de fato, os Estados Unidos não tivessem responsabilidade pelo resto do mundo ou por sustentar democracias no mundo todo. Já pensa exatamente o contrário, e foi isso que ele expressou nesse discurso aos militares em West Point. Ele disse, abre aspas, é uma certeza virtual que você lutará em um campo de batalha pela América em algum momento de sua vida. Você liderará soldados em combate. Isso irá acontecer. Alguns de vocês se juntarão à luta contra terroristas islâmicos radicais no Afeganistão e no Iraque. Alguns de vocês participarão da luta na Península Coreana e no Indo-Pacífico, onde a Coreia do Norte continua ameaçando a paz, e uma China cada vez mais militarizada desafia nossa presença na região. Alguns de vocês se juntarão à luta na Europa, onde uma Rússia agressiva procura redesenhar as fronteiras internacionais pela força. E alguns de vocês podem até ser chamados a servir naquele hemisfério. E quando esse dia chegar, eu sei que vocês passarão ao som das armas e cumprirão os seus deveres e lutarão e vencerão. O povo americano não espera nada menos de vocês. Bem, nesse discurso, que
passou mais ou menos desapercebido, aqui estava toda a estratégia geopolítica de um vice-presidente. Continuar ativo nos mais diferentes focos, nos mais diferentes conflitos, inclusive com a Rússia, no leste europeu, com China, com Rússia, com Irã e Coreia do Norte. Não citou a Venezuela, mas os principais conflitos que estão mais ou menos em banho-maria até o momento, bem, a esses Pence deixou bem claro, vocês lutarão certamente nesses campos de batalha. Passou desapercebido, mas hoje, com toda essa crise envolvendo Donald Trump e a possibilidade de Pence acabar assumindo esse governo, claro, tudo isso vem à tona, tudo isso vem à luz. E aí a preocupação. O que John Bolton queria há alguns meses atrás, pelo menos há 2 meses, no mínimo há 2 meses atrás, é que os Estados Unidos quebrassem a espinha dorsal das forças revolucionárias do Irã. Ou seja, que os Estados Unidos, com um ataque bastante direcionado, tirasse a capacidade bélica do Irã, para que amanhã ou depois o Irã não se tornasse uma potência nuclear. Bem, acontece que de 2 meses para cá passou muita água embaixo da ponte. O Irã cresceu muito nesses últimos 2 meses. Os serviços secretos, tanto de Israel quanto de alguns estados da Alemanha, dizem que é muito provável hoje, é praticamente certo, que o Irã tem sim armas de destruição em massa. A Rússia tem testado inclusive novos mísseis e hoje, dia 1º, a China está apresentando ao mundo um míssil com ogiva nuclear capaz de chegar nos Estados Unidos em 30 minutos. Pois é, a questão que fica é essa: se Trump cair, um senhor da guerra assumirá o poder e já manifestou o seu desejo de que os Estados Unidos continuem sim sendo o xerife do mundo. Algo que eu confesso, já apoiei muito aqui. Ocorre que o tempo passou e talvez já não seja mais tão fácil assim isolar as forças inimigas. Então nós não podemos esperar nada muito bom se Pence assumir, porque Pence também certamente estará sob a influência de grupos poderosos. Não sabemos quem são esses grupos poderosos, mas certamente ligados ao establishment militar. Isso é certo. Isso também é certo também, que os Estados Unidos internamente passarão por uma crise muito profunda. E as palavras de Trump podem até se tornar proféticas, porque o povo está com Donald Trump. Mas acontece que na política americana, nessas horas, o povo não conta muito, assim como numa eleição. Na verdade, o presidente americano é praticamente eleito por um colégio eleitoral. E quando a decisão chega num nível de impeachment, a vontade popular, desculpem dizer, mas não representa muito. O que pode acontecer, sim, é uma grande revolta dos partidários de Donald Trump, daqueles que viram a sua vida melhorar e muito financeiramente, não ficarem nada satisfeitos, porque o outro lado, a Antifa, por exemplo, está a todo vapor. A esquerda está provocando, tanto quanto aqui a esquerda tem provocado a direita. Lá, uma faísca pode fazer o paiol explodir. E os Estados Unidos divididos internamente e envolvidos numa série de conflitos internacionais, com Mike Pence na cabeça, pode não ser nada bom. Pois é, vamos aguardar para ver. É isso aí, meus amigos, até mais tarde.